Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com a revista Timeline, porque Jair Bolsonaro decidiu lançar o Flávio para presidente. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a revista Timeline na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Seguinte, provavelmente o Bolsonaro não queria dar essa indicação agora, exatamente para evitar colocar um alvo nas costas do Flávio. Porque agora, esse período, o Flávio vai ser atacado, vai ter todo tipo de loucura contra ele, vocês podem ter certeza, tanto da mídia, quanto do judiciário, quanto do Congresso, né, quanto do executivo, vai ter aí ataques de todos os lados, as coisas mais absurdas do mundo vão aparecer, isso aí eu não tenho a menor dúvida, tá? Então, fiquem firmes, cuidado, porque vai ter muita desinformação, vai ter muita mentira contra o Flávio. O problema foi o seguinte, o Bolsonaro, ele percebeu o que nós já vimos falando aqui há bastante tempo, de que seus próprios aliados, tá, estavam querendo enterrá-lo vivo. E qual foi o problema? O problema é que dentro da direita, dentro da própria base do Bolsonaro, houve uma fragmentação. Houve as pessoas ficarem perdidas sem saber para que lado elas iam. Tá, mas qual que é o objetivo? O Bolsonaro está preso, o que a gente faz? O que seria esperado? Tá? O que seria o esperado? Era o que eu, pelo menos, esperava. Eu esperava que todos os aliados de Bolsonaro, né, se realmente fosse, estariam ali junto com os filhos, reunindo a população, criando um movimento por todo o Brasil pela libertação de Bolsonaro. Com vigílias na frente do condomínio, da Polícia Federal, com toda a classe política, manifestação popular, todos aqueles que se diziam aliados do Bolsonaro. Porque o ideal para o Bolsonaro era esperar até o último momento, até para saber se ele também não seria, não conseguiria reverter isso através da anistia e depois reverter a inelegibilidade no próprio TSE. Né? Então, esse seria o mundo ideal. O mundo ideal seria que o Bolsonaro realmente tivesse ali bons aliados que segurassem esse momento, né, e criasse um grande movimento pela anistia do Bolsonaro, de todos os presos políticos, né, pela sua libertação, depois vir com a luta para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, porque tudo isso é injusto, tudo isso é ficção, né, não houve nem tentativa de golpe. Né, isso é uma loucura. Isso é uma loucura que foi inventada com a esquerda aliada ao centrão, tá? Inventaram, isso não foi só da esquerda, tá? Isso aí teve um alinhamento do sistema para expurgar, para ejetar Bolsonaro e ao mesmo tempo conseguir que ele indicasse um candidato pró-sistema, que seria o candidato que ia levar as eleições. E o plano de ressuscitar o Lula para se tornar um inimigo a ser combatido em 2026 pelo candidato do sistema teria dado certo. O Bolsonaro, obviamente, não caiu nessa história e estava esperando que seus aliados viessem ao seu auxílio com manifestações, pedindo a libertação, botando trio elétrico na rua, manifestação na Paulista, Belo Horizonte, todos os lugares. Não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. O que nós vimos foi, de uma maneira muito triste, tá, os aliados de Bolsonaro brigando pelos espólios dele, enquanto ele ainda não estava nem resolvido que ele ia ficar preso ou não, ainda estava ainda em julgamento, a gente estava vendo já toda a movimentação desde que ele entrou ali nas medidas cautelares e a prisão domiciliar. Né, já tem mais de 100 dias que o Bolsonaro está preso, né, não ficou preso agora. Agora foi só a consumação de algo que já tinha acontecido. Ele já estava preso e incomunicável há mais de 100 dias. Então, o absurdo começou ali. E ali era para ter começado um movimento em defesa pela libertação do Bolsonaro, que a população queria, que a direita queria, né, a direita que eu falo agora não da classe política, mas os eleitores do Bolsonaro queriam, mas ficaram perdidos vendo os seus líderes, que deveriam ser aliados do Bolsonaro, querendo pensar em eleição. Né? E ficou toda aquela coisa, não, vai ser o Ratinho, vai ser o Zema, vai ser o Tarcísio, vai ser o Caiado, vai ser o Ciclano, vai ser o Beltrano, e ninguém fez o que deveria ser feito. Então o Bolsonaro ficou numa situação muito ruim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o mundo ideal seria ele manter-se como o único candidato e deixar que até o último momento possível para colocar um nome, para exatamente evitar que essa pessoa virasse alvo, né, por todos esses meses, esse seria o mundo ideal. Mas a realidade se mostrou o seguinte, toda a liderança da direita por todo o Brasil brigando entre si, tá, para pegar os espólios, para pegar o capital político do Bolsonaro a qualquer preço, enterrá-lo vivo, né, e a militância, toda a base da direita perdida, porque não tinha um caminho para onde ir. Não tinha uma liderança dizendo, ninguém tomou.
E os filhos acabaram ficando isolados, porque só os filhos falavam sobre a libertação de Bolsonaro, só os filhos estavam tentando organizar as manifestações. Óbvio que aí há algumas exceções pontuais no que eu estou dizendo, mas o panorama geral é esse. E aí, óbvio, o Bolsonaro entendeu o seguinte: olha, esse desgaste na direita não está sendo bom, é preciso que dê alguma direção. E aí ele ficou obrigado a colocar a candidatura do Flávio, que era algo já pensado, tá? Era algo já pensado, mas que a estratégia melhor, né, o mundo ideal seria que ele conseguisse esperar até o último segundo. Isso não foi possível, ele teve que colocar, e aí agora a gente precisa daquele apoio massivo, tá, a Flávio Bolsonaro. Porque nós viemos falando isso desde o final do ano passado, tá? E isso daí é incontestável. Os vídeos estão aí até hoje. Estão no outro canal, mas estão públicos. Qualquer pessoa pode olhar. Nós sempre falamos, se a direita não se unir em torno do nome Bolsonaro, se toda a direita não se vai ser muito difícil vencer as eleições de 2026. Então agora, mais do que nunca, é a hora. Por quê? Porque a gente sabe do problema, né, das eleições no Brasil, e a única maneira de vencer é como o Trump venceu aqui. É o too big to rig. Né? É o grande demais para fraudar. E aí, agora, entra essa fase que o Lacombe falou. Olhando agora mais internamente, né? Internamente, o que a gente está vendo é um expurgo. Internamente, a gente está vendo que aqueles aliados não eram de fato aliados. Não eram de fato aliados. Óbvio que num segundo turno pode acontecer da direita ter que se aliar a esses outros grupos para poder vencer um segundo turno com Flávio Bolsonaro. Mas a situação hoje é o seguinte: a direita tem que entender que o único candidato de direita verdadeiro no Brasil hoje é o Flávio Bolsonaro. Não tem outro. Não tem outro. Tá? E a união no nome dele é a condição, tá, para a gente ter alguma chance de vencer as eleições de 2026. Tá? Não é o que seria o mundo ideal, não era o que seria a melhor estratégia, mas foi a única que foi possível fazer, dado que os aliados aí começaram a brigar entre si, e isso fez uma direita ficar perdida, não saber para onde ia. Agora nós temos uma direção. Minha opinião é que o Bolsonaro foi certíssimo em dar esse nome nesse momento. Não dava para continuar esse desgaste, a direita toda perdida pelo Brasil, né? De fato precisava de uma direção. Não era o ideal, não era o melhor a se fazer no mundo ideal, mas a realidade se mostrou de que se não tivesse uma direção, aquela brigalhada toda ia continuar e a gente ia ficar perdido até sabe-se lá quando. Né? Então agora a gente está nessa direção, mas preparem-se. Haverá ataques contra Flávio Bolsonaro de todos os tipos, dos mais canalhas, desde fofocas mais absurdas, tá, até falsas denúncias de crimes também mais absurdas que vocês puderem imaginar, vai acontecer. E já falo isso para vocês se prepararem. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. O cenário da sucessão decaiado em pesquisa recém-divulgada. Vice-governador Daniel Vilela desponta como favorito, segundo Paraná Pesquisas. As movimentações políticas em Goiás para a sucessão do governador Ronaldo Caiado seguem intensas e um novo levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas trouxe um retrato atualizado da disputa para 26. De acordo com a sondagem, o vice-governador Daniel Vilela aparece na dianteira com 39,3% das intenções de voto. Ele é apontado como o nome mais forte do grupo que hoje administra o Estado, especialmente diante da eminência de Caiado deixar o cargo em abril de 26 para dedicar a pré-campanha a presidente. Segundo colocado é o ex-governador Marconi Perillo, que ele registrou 24,4% e mantém a distância de 14,9 pontos percentuais em relação ao líder. Logo atrás surge a deputada federal Adriana Accorsi com 12,9%, o senador Wilder Moraes com 9,12% e o vereador Telemaco Brandão, que marcou 1,1%. Nas pesquisas espontâneas, quando os eleitores citam nomes sem estímulo, Daniel Vilela e o próprio Caiado aparecem empatados com 9,2% das menções, apesar de o atual governador estar impossibilitado de tentar um terceiro mandato. Marconi Perillo obtém 2,8%, seguido por Wilder Moraes 1,1% e Adriana Accorsi 0,6%. A maior parte dos participantes, 72%, não soube indicar qualquer candidato. O intuito também avaliou a rejeição dos pré-candidatos. Nesse quesito, Marconi Perillo
lidera com 39,2% entrevistados, declarando que não votariam nele. Adriana Accorsi aparece com rejeição de 24,4%, Wilder Moraes com 13%, Daniel Vilela com 10,3%, Telemaco Brandão com 9,7% e outros 8,6% afirmaram que poderiam votar em qualquer um dos nomes e 16,4% não responderam. A pesquisa mediu ainda cenário para a disputa ao Senado em 26. Na consulta estimulada, a primeira-dama Gracinha Caiado figura da primeira posição com 36,1% das intenções de voto. O deputado federal Gustavo Gayer aparece em segundo lugar com 21,1%, seguido de perto pelo senador Vanderlan Cardoso, que registrou 19,7%, e pelo vereador Major Vitor Hugo, com 19%. Na sequência, surgem Gustavo Mendanha, com 15,6%, e o deputado Dr. Zacarias Calil, com 14,3%, o senador Jorge Cajuru, com 13%, e o ex-ministro Alexandre Baldi, com 12,6%. O deputado Rubens Ottoni, com 8,5%, entre os entrevistados, 6,5% disseram que não votariam em nenhum dos nomes e 5,4% não souberam responder. O levantamento ouviu 1.510 eleitores em 73 municípios entre os dias 2 e 5 de dezembro. A margem de erro é de 2,6 percentuais para mais ou para menos. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, clicar no sino aqui para você se manter informado sobre política. Agradeço a todos pela audiência.